Bom, prezados alunos de hidrologia, a gente vai fazer então um exercício na forma de uma videoaula como treinamento para a nossa terceira prova, né? O exercício envolve então o cálculo de vazões máximas, né? E o enunciado é o seguinte: calcule a vazão decamilenar, ou seja, a vazão com tempo de recorrência de 10 mil anos, a partir dos dados da estação fluviométrica Ponte São Bartolomeu, que fica no Rio São Bartolomeu. É um rio aqui próximo do Distrito Federal, usando a distribuição estatística de Gumbel, né? A vazão decamilenar, vocês talvez se lembrem, ela é usada como critério de projeto de vertedores, né? Então, um vertedor de uma usina hidrelétrica ele tem que ser capaz de descarregar uma vazão bem alta, uma vazão com tempo de recorrência de 10 mil anos, né? Vamos ver onde é que fica essa estação. A gente vai procurar aqui no Hidroweb, então por séries históricas, fluviométrica, no Rio São Bartolomeu, ok? Aí ele vai procurar aqui as estações, essa estação fica aqui, Ponte São Bartolomeu, tudo bem? Tem aí as características dela, tá? As coordenadas, eu lancei essa coordenada no Google Earth aqui, né? Então vocês vejam que aqui é o Distrito Federal, aqui fica a cidade de Lusiânia e aqui nesse local fica essa estação fluviométrica, né? Bem próximo à ponte da BR-040, que é a rodovia que liga Brasília ao sul do país, né? A São Paulo, a BH e assim por diante, né? Então, um pouco acima aqui dessa ponte se pretende construir uma usina hidrelétrica, né? E o engenheiro aí vai ter que dimensionar então a vazão para esse vertedor dessa usina, ok? Então vamos ver os dados dela, né? A gente tem aqui as cotas, mas a gente está interessado nas vazões, né? Então clique em arquivo texto e aí ele cria um link com um arquivo zipado para a gente baixar. Dentro desse arquivo zipado tem um arquivo texto, chama vazões. A gente vai pegar os dados dela, copiar para uma planilha do Excel para a gente poder trabalhar, né? Então, copia aqui para o Excel. Inicialmente isso é uma grande confusão de texto que o Excel não sabe processar muito bem, né? A gente vai organizar um pouco essa informação. Vejam que cada campo, cada informação está separada por um ponto e vírgula. Então, a gente pode fazer o Excel entender que ele também separe essas informações usando um ponto e vírgula nessa função aqui, texto para colunas, ponto e vírgula, e aí ele vai organizar essa informação de uma maneira melhor, né? Aí eu tenho primeiramente o código da estação, em segundo o nível de consistência, né? O nível de consistência pode ser 1 ou 2. Nível 1 é o nível bruto, assim como a informação veio do campo, lá do leitureiro, né? O nível 2 já é uma informação mais trabalhada em escritório, né? Tem alguma detecção de erros e assim por diante, né? Então nós vamos usar os dados nível 2, né? Que já estão um pouco mais consolidados, né? Vamos apagar tudo que é nível 1 e ficar só com o nível 2, né? A gente aqui, pessoal, tem que fazer um trabalho prévio, assim, de seleção dos dados, né? Provavelmente na prova isso não vai ser necessário, porque isso é um trabalho um pouco demorado, mas só para vocês entenderem todo o processo de cálculo desde a origem, desde que a gente busca a informação lá no banco de dados hidrológicos até o resultado final, né? Então vamos lá, aqui a gente tem então 1/7 de 1966. Isso quer dizer o seguinte, aqui tem uma série de informações que a gente vai descartar, mas aí, o significado disso é o seguinte: nessa linha aqui eu tenho todos os dados do mês de julho de 1966. Na linha seguinte, todos os dados hidrológicos do mês de agosto de 66 e assim por diante. Então, por exemplo, em agosto eu tenho a vazão no dia 1º de agosto de 66 foi de 33,8 metros cúbicos por segundo. No dia 2, 32 e assim por diante, né? Então, para o cálculo de vazões máximas, eu estou interessado nos máximos anuais, né? Então, para calcular os máximos anuais, eu vou inicialmente calcular
o máximo mensal, né? O máximo mensal tem uma função do Excel que é máximo, né? Então eu escrevo o máximo e seleciono todo o conjunto de dados até o dia 31 desse mês, ok? E ele acha que isso é uma data, então eu tenho que reformatar o formato para que ele entenda que isso é um valor numérico, né? Então a maior vazão no mês de julho de 66 foi de 36,6 metros cúbicos por segundo, né? E essa fórmula agora eu posso repetir para todos os meses seguintes. Então a maior vazão em agosto foi 35, a maior vazão em setembro foi 33, né? Condizente com o regime hidrológico aqui da nossa região, né? Em geral, vazões baixas nos meses de agosto e setembro, né? Aí em outubro, em geral, já começa a chover, então a vazão aumentou, né? Em novembro aumentou mais um pouquinho, em dezembro já aumentou bastante, 143, né? E assim por diante. Nessa época, dezembro, janeiro, fevereiro, em geral, a gente tem as maiores vazões aqui na região do Planalto Central, né? Então é por aqui, nesses meses, em que vai se situar também a nossa máxima anual, ok? Vamos então selecionar só esses dados aqui, só os dados das máximas, e copiar para uma outra planilha, ok? Lembrando, isso aqui vocês não vão ter que fazer na prova, tá? É só para mostrar como que a gente processa essa informação que vem bruta do campo para ter alguma coerência nisso. Então eu selecionei a data e o máximo mensal, ok? Copiei, Ctrl C. E agora eu vou colar isso numa outra aba aqui. E aí tem que tomar o cuidado seguinte. Você não pode colar diretamente com Ctrl V, porque um dos valores aqui é uma fórmula, ok? Então se eu colar diretamente com Ctrl V, ele vai querer aplicar a mesma fórmula e aí ele vai procurar os dados adjacentes e não vai encontrar. Então eu tenho que tomar um cuidado seguinte, eu tenho que colar especial, clico com o botão oposto, colar especial, valores. Aí ele não vai mais colar a fórmula, e sim vai colar o valor numérico que foi calculado. Então vejam que aqui, em julho de 66, ele colou o valor de 36. E agora isso é um valor numérico, não é mais uma fórmula. E ele desformata também o valor da data, então isso eu tenho que mudar aqui. Eu tenho que fazer o seguinte. Eu posso selecionar todas essas datas e pedir que ele formate como data da seguinte forma, março do mês, né? Aí ele já formata da forma correta. Então, em julho de 66, o maior valor de vazão foi de 36 metros cúbicos por segundo, ok? E assim por diante. Aí, gente, então eu tenho que agora selecionar o máximo anual para cada um desses dados, né? Eu vou descartar o mês de... Aliás, eu vou descartar o ano de 66 porque ele está incompleto, tá? Então vou descartar esses primeiros dados, vou começar propriamente a minha análise no ano de 1967. Então eu costumo fazer no Excel da seguinte forma: 1967, 1968, eu crio um vetor aqui de anos na parte superior com a mesma extensão da minha série. Então a minha série vai até 2014. Então eu vou criar um vetor até 2014, ok? E aí eu vou fazer uma fórmula da seguinte forma. Se o mês dessa data aqui for igual a isso aqui, se o mês for igual a isso aqui é uma forma de acelerar o processo, tá? Para eu não andar selecionando ano por ano qual foi o máximo, né? Então, se o mês desse ano for igual a esse ano aqui, então copia esse valor aqui, ok? Isso já vão entender como é que funciona. Se não, não bote nada, bote duas aspinhas, que aí ele não bota valor nenhum, ok? Ah, não é o mês, é o ano, né? Se o ano dessa data aqui for igual a esse ano que eu tenho no início aqui, então escreva, se não, não.
E aí eu tenho que travar essa fórmula, porque senão a hora que eu andar para a direita e para baixo ele vai me perder a referência. Então o ano eu vou travar a coluna, né, para que ele sempre pega os dados da coluna A, ok? Então vou botar um cifrão aqui na frente e aí ele vai travar a coluna. À medida que eu for andando, ele sempre vai pegar a mesma referência, né? Já o C1 é o ano que eu quero obter informação, né? Então aqui nesse caso eu tenho que travar não mais a coluna e sim a linha. Então eu vou travar o 1, né? E finalmente, se for igual, pega o valor correspondente a essa coluna aqui. Então eu vou travar novamente a coluna, ok? Olhem como é que vai ficar isso aqui. Isso aqui não é hidrologia, é mais Excel, tá, gente? Mas talvez seja útil para vocês. Então, a hora que eu esticar essa fórmula aqui até 2014, não vai acontecer nada, porque esse ano é 67, então ele não tinha, esse dado não tinha que aparecer em 1968 e nem nos anos seguintes. Mas agora eu seleciono toda essa fórmula aqui e avanço com ela. O que aconteceu? Então ele criou um vetor com todos os máximos de 1967. Depois, todos os máximos de 1968. Depois, todos os máximos de 1969. E assim por diante, né? Agora está fácil para eu calcular o máximo anual, né? Eu crio mais uma linha aqui. E aí eu vou querer que o máximo de 1967 seja o máximo de todos esses valores aqui. E aí eu posso selecionar até embaixo, porque aí a hora que eu repetir a fórmula ele vai pegar de todos, entendeu? Então vou selecionar, vou copiar. Pronto. Agora, rapidamente, eu consegui selecionar os máximos anuais da minha série de vazões. Então, o máximo anual de 1967 foi de 143, o máximo de 1968 foi 149, né? O máximo de 69 foi 87,5 e assim por diante, né? A gente tem que tomar um pouco de cuidado só o seguinte, a gente tem que garantir que não haja falhas na nossa série justamente no período de vazões máximas. Então é bom dar uma olhada aqui nesses máximos e ver se em todos os anos tem 12 valores, né? Por exemplo, esse ano aqui de 1999, ele só tem dados de janeiro até julho, né? Então tem 6 meses aqui faltando, né? Porém, nesse caso não precisaria ser necessário descartar o ano de 1999, porque apesar de só ter 6 meses, foram justamente os 6 meses mais úmidos do ano, né? Justamente nessa época de fevereiro, março, janeiro, que ocorrem os máximos anuais. Então, não se justifica descartar essa informação, porque é uma informação valiosa, né? Então, eu gerei aqui um vetor com as minhas máximas anuais, né? E aí, boa parte do trabalho mais de escritório já está feito. Agora, eu vou partir para a hidrologia propriamente dita, né? Então eu vou copiar novamente esse vetor aqui. Então eu vou copiar esse vetor para uma outra coluna, para uma outra planilha, né? Para tirar as estatísticas que eu preciso para calcular as vazões máximas, né? Então de novo, vou copiar e colar aqui. E colar especial, porque os valores vêm de uma forma, então eu tenho que tomar o cuidado para copiar só o valor numérico, né? Não a fórmula em si, né? Então esses aqui são meus máximos anuais, né? Posso até diminuir um pouco o número de casas para que eu não fique com tanta informação assim, tantos passos necessários, né? E aí lembrando, agora eu posso aplicar a minha distribuição de Gumbel, né? E a distribuição de Gumbel eu posso aplicar de duas formas. Ou eu calculo a probabilidade associada a uma determinada vazão, né? Ou então eu calculo qual é a vazão que corresponde a um determinado tempo de retorno ou probabilidade, né? Como eu estou querendo calcular a década milenar, a gente está tratando do segundo caso aqui, né? Então eu sei qual é o tempo de retorno, que é de 10 mil anos, e eu quero calcular qual é o x, qual é a vazão que corresponde
a esse tempo de retorno. Então vou copiar essa fórmula lá para o Excel para me facilitar. E aí lembrando, a distribuição de Gumbel ela depende de dois parâmetros estatísticos, né? Que eu obtenho da minha série de valores, né? Um é o x barra, que é a média dos valores, e o outro é o S, que é o desvio padrão, né? Então vou calcular primeiramente x barra, que simplesmente vai ser a média desses valores aqui, ok? Então, a média dos máximos anuais é de 276 metros cúbicos por segundo. E o desvio padrão S tem uma função do Excel que é desvio padrão amostral. Então, desvio padrão A, desvio padrão ponto A, também dessa série de valores aqui. Okay? Então, eu tenho uma média de 276 e um desvio padrão de 194 metros cúbicos por segundo. Com isso, está tudo pronto para eu calcular a minha vazão decamilenar, né? Então, é só aplicar agora a fórmula de Gumbel nesse formato aqui. E aí eu vou ter que x barra, ou Q decamilenar, vai ser igual a x barra menos S vezes, abre parênteses, 0,45 mais 0,7797 vezes o logaritmo do logaritmo de 10.000 dividido por 10.000 menos 1, que vai dar 9999, né? E aí vai fechando os parênteses. Eu vou ter uma vazão decamilenar de 1.585 metros cúbicos por segundo, né? Então, essa é a vazão para a qual deveria ser dimensionado um vertedor nesse local aí, né? Vejam como é alta essa vazão, né? Porque a média das máximas anuais é de 276 metros cúbicos por segundo, né? O maior valor que ocorreu nesse local, vamos ver qual foi o máximo aqui. O maior valor que ocorreu foi de 815 metros cúbicos por segundo, né? 815 metros cúbicos por segundo ocorreu, vamos ver, quando foi que ocorreu? Em 1982 ocorreu uma vazão de 815 metros cúbicos por segundo, né? E a vazão decamilenar, ela ainda é bem maior do que esse 815, ela é de 1.500, ela é quase o dobro da... A vazão decamilenar é quase o dobro da maior vazão já observada nesse rio, né? Realmente é uma vazão muito alta, né? E muito improvável que aconteça uma vazão como essa, né? Mas se acontecer, o vertedor dessa usina tem que estar dimensionado para descarregar essa vazão. Do contrário, a vazão pode, a barragem pode sofrer overtopping, né? A água pode passar por cima da barragem, aí a barragem romper, isso causar danos e perdas materiais e humanas, né? Então, por isso que se dimensiona para uma vazão tão alta assim, né? Só um comentário adicional, na verdade, a gente fez uma coisa que não foi bem correta, né? A gente pegou aqui os máximos anuais, né? Só que considerando o ano civil, né? De janeiro até dezembro. E vocês lembram que isso não é bem correto, porque a gente, na verdade, tem que pegar o ano hidrológico, né? Vocês lembram que o ano hidrológico aqui na região do Planalto Central, ele inicia-se, vamos dizer, em outubro e termina em setembro do ano seguinte, né? Só que como que eu ia resolver isso nesse contexto aqui? Ia ser um pouco complicado, né? Mas tem um jeito de enganar o Excel, né? Da seguinte forma. Então a gente tem aqui, vamos pegar de novo os nossos máximos lá do início. Então eu tinha o máximo desde julho de 66 até dezembro de 2014. Vamos copiar eles de novo para uma outra planilha aqui. Essa aqui é a data, esse aqui é o máximo, né? E essa data, ela é o mês,
e o ano, né? Então a série começa em julho de 66 e termina em dezembro de 2014, né? O que a gente pode fazer aqui para enganar o Excel e passar a considerar o ano hidrológico e não mais o ano civil? O que a gente pode fazer é o seguinte: bom, a gente sabe que o ano hidrológico começa em outubro, então eu vou chamar esse mês aqui de outubro de 66, eu vou chamar ele de janeiro de 67, né? Então eu vou fazer um truquezinho e mentir para ele, dizendo que, na verdade, o mês de outubro de 66 já é o mês de janeiro do ano seguinte, né? E aí, o mês de novembro de 66 vai ser fevereiro de 67, né? Então eu vou criar uma data fictícia aqui para enganar um pouco ele, né? E aí eu tenho uma nova série, agora considerando um ano hidrológico, né? Esses três dados aqui eu posso excluir, data fictícia, né? E agora eu posso repetir o mesmo procedimento. Então eu vou ter 1967, 1968, até o ano de 2014, ok? E aí eu posso repetir o mesmo procedimento. Se o ano correspondente a esse mês aqui e eu travo a coluna, for igual a esse ano aqui, e aí eu travo a linha, então me retorne esse valor aqui, travo a coluna. Se não, não escreva nada nessa coluna, né? Ok? E aí nós vamos repetir essa fórmula para todos os anos até 2014. Vamos diminuir um pouco o espaçamento. Pronto, e agora vamos repetir essa fórmula para todos os meses seguintes, né? Aí ele criou de novo meu vetor de máximos, só que agora considerando o ano hidrológico e não mais o ano civil, né? Então eu posso agora fazer o mesmo procedimento, criar uma linha aqui, e aí o máximo do ano hidrológico de 1967 vai ser o maior valor entre esses aqui, né? E a mesma fórmula eu pego para todos os demais. Provavelmente não vai mudar muito o resultado final, né? Mas é só para mostrar que tem formas de, no Excel, a gente obter esses máximos bem rapidamente, inclusive considerando o ano hidrológico e não somente o ano civil. Ok? Então, resposta final para o nosso problema: 1585 metros cúbicos por segundo é a vazão decamilenar desse posto.